Bom dia, meus queridos irmãos. Alegria estarmos mais uma manhã juntos, mais um despertar da fé, mais uma devocional. Vamos alimentar o nosso espírito, vamos ouvir Deus falar ao nosso coração. Como é bom, já nessa horinha da manhã, já nesse horário matinal, estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso, para ouvir a sua voz, alimentar o nosso espírito. Que maravilha! Eu quero falar para você que é muito bom estar com você aqui nesse lugar. E hoje nós temos uma palavra poderosa da parte de Deus para o nosso coração. Deus encontra no meio do caminho. Deus me encontra no meio do caminho. Escute essa palavra e você vai receber de Deus uma direção, uma orientação através dessa palavra que encontra-se em Gênesis no capítulo 28, versículo 15. Nós vamos estar meditando nesse texto e esse texto vai falar poderosamente ao teu e ao meu coração. Que assim o Espírito Santo de Deus nos revele a sua palavra, em nome de Jesus. Queridos, olha, existem momentos na nossa vida que nós não estamos ainda no começo, não estamos no fim, mas estamos ali no meio do percurso, no meio do caminho. E é nesse momento que bate a tristeza, o cansaço, a fadiga, é nesse momento que aparecem as dúvidas, é nesse momento que a nossa fé começa a ser provada e muitas vezes nós somos tentados a parar de acreditar naquilo que nós viemos acreditando que ia dar certo, que iríamos vencer, e muitas vezes desanimamos. É justamente nesse meio do caminho que nós queremos voltar. E Deus está falando comigo e com você nessa manhã, porque esse é o ponto onde Deus quer estar com você para operar milagres, sinais, maravilhas. É nesse mesmo lugar. Ele quer se revelar no meio da caminhada contigo. O nome dele será glorificado. E quando nós começamos a observar o texto que nós vamos refletir, diz assim a palavra de Deus: Eis que estou contigo, eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido aquilo que tenho dito. Deus está falando para um homem, um escolhido dele, um homem de Deus, um homem da promessa. O nome desse homem é Jacó e Deus está aqui falando para ele algo tremendo. Deus está reafirmando aquilo que ele já tinha falado. Deus está trazendo à memória dele aquilo que poderia trazer esperança. E é fantástico quando nós observamos essa palavra. Jacó estava no meio do caminho ao encontro do seu irmão Esaú. Quando Deus entra na presença dele para trazer a ele uma segurança e certeza, Deus está nessa manhã trazendo para mim e para você segurança e certeza nesse ponto que nós estamos, nesse lugar onde nós estamos no dia de hoje, nesse exato momento. Jacó estava no meio do caminho, indo encontrar o seu irmão para tentar reatar os laços. Deus ele entra para falar com Jacó, que estava inseguro, com medo. E Deus fala para ele, e Deus diz assim: eu estou contigo. Deus está falando para mim e para você nessa manhã: eu estou com você, você não está sozinho. Por mais que nesse momento seja difícil, por mais que esse momento esteja consumindo as suas energias e a sua força, Deus fala para mim e para ti, assim como falou para Jacó: eu estou contigo, eu te guardarei por onde você for. Olha só, eu não te deixarei até que eu tenha cumprido aquilo que eu falei. Aleluia, que palavra poderosa, queridos. Gênesis capítulo 28, versículo 15, depois você lê a história toda, essa história fantástica de um dos patriarcas chamado Jacó. Olha, e quando nós começamos a observar isso, eu quero chamar você para a gente clarear isso. Um viajante, ele estava há um tempo já numa caminhada, numa jornada. Ele estava numa jornada longa, ele estava a pé. No início ele estava bastante animado, no final cheio de esperança, mas no meio do caminho o sol estava muito forte, os seus pés estavam cansados e ele tinha muita sede, porque não havia mais água. No meio do caminho, as circunstâncias o levava a pensar em desistir, até que no meio do caminho ele olha e ele encontra um lugar, um abrigo,
uma sombra, e ali tinha uma fonte de água, onde ele bebeu daquela água, se refrescou naquela sombra, para continuar a jornada e chegar até o fim. Esse abrigo é o próprio Deus, é a sombra do Onipotente, é a fonte de água viva. Ei, nesse percurso que você está e nesse lugar que você está se sentindo desgastado, Deus, Ele tem providência para restaurar as tuas forças, para restaurar as minhas forças. Assim como esse viajante, Deus é esse abrigo, é essa água que vai saciar a nossa sede e vai nos dar força para continuar, para que nós possamos chegar até o fim do percurso. Aleluia! Glorificado seja o teu nome, Senhor. Como é bom a tua palavra, e quando a gente começa a observar, irmãos, olha, Deus se manifesta quando estamos mais vulneráveis, quando estamos numa situação onde estamos prestes a desistir, a largar tudo, a parar. Aí Deus, ele se manifesta. Jacó estava fugindo. Não tinha casa, não tinha segurança, não tinha certeza do seu futuro. Carregado de bens, abastados em riqueza. Ele fugindo, agora, fugindo porque tinha feito algo desagradável. E quando a gente começa a ver no versículo 12, ele diz assim, que Deus lhe mostrou uma escada que ligava a terra ao céu. E isso revela quando nós estamos no limite, Deus cria uma conexão. Uma escada que ligava a terra ao céu. Isso é muito interessante, irmãos. Olha, Deus vai encontrar Jacó no meio do caminho, quando ele estava fugindo de Esaú. Deus vai estar no meio do caminho com Jacó, quando ele está voltando para se encontrar com Esaú. Em dois cenários, onde ele estava passando por um desgaste, uma situação extrema, nos dois meios do caminho, Deus estava lá, presente, com Jacó. Por isso o salmista vai falar no capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. É lindo quando Jacó sai e foge, porque Saul estava bravo com ele, porque ele tinha roubado o seu direito de primogenitura, o enganou e ele fugiu. E ele tem um encontro com Deus. E ele vê na visão que o céu estava aberto e ele tinha uma conexão da terra para o céu com o próprio Criador. Isso é tremendo quando a gente começa a ver isso. E na volta nós vamos ver que Jacó vai ter de Deus uma palavra poderosa para ele continuar acreditando que Deus está presente. Quando ele volta, já casado com Raquel, já cheio de bens, quando ele volta com o intuito de reatar a aliança com seu irmão. E ali ele está com medo, e Deus fala com ele também, e Deus o assegura, e Deus tranquiliza o seu coração. Ele luta com o anjo. Só saio daqui quando tu me abençoares. Ele é abençoado. As coisas dão certo. Mas no meio do caminho ele precisou ter um encontro com Deus. Deus precisou cuidar dele para que ele pudesse chegar lá bem. Ei, Deus está cuidando de você, assim como está cuidando de mim, assim como cuidou de Jacó. Fica firme em nome de Jesus. Deus está conosco. Amém? Glorificado seja o nome dele. Dia abençoado. Fica com Deus.